Eu sei que você, jovem JavaScript, não entende muito bem ponteiros. Em parte porque você não precisa disso no seu dia a dia, mas em parte porque ninguém te explicou isso de uma forma simples. E eu vou te mostrar que, 1, não é muito difícil, 2, você meio que precisa sim disso no seu dia a dia, e 3, a falta de conhecimento sobre ponteiros causa uma série de problemas até em linguagens como JavaScript. Vamos entender primeiro o básico do básico. O que é um ponteiro? Aqui a gente tem endereços de memória marcados por hexadecimais. O 0xCCCC aqui é um endereço de memória, e esse endereço de memória tem um valor que é um inteiro, porque o hexadecimal representa um número e esse número é um número inteiro. Vamos supor que nesse endereço de memória eu quero armazenar uma variável, e vou chamar essa variável de x. X então está aqui, e x vai ter o valor contido dentro desse endereço de memória. Vamos então imaginar que eu quero que o meu x seja 5, o valor contido dentro desse endereço de memória é o valor 5. Até aí tudo bem. Agora imagina que a gente quer criar uma variável y e a gente quer que o y tenha o valor de x. A questão aqui é, o que exatamente que eu quero dizer com isso? Tradicionalmente, na maioria das linguagens, se eu não especificar mais nada, eu só der y igual a x, o que eu vou fazer é, eu vou copiar o valor que está aqui e colocar aqui. Às vezes isso é ensinado como passar por valor ou passar por referência. No caso, a gente está passando o x por valor, porque a gente está passando o valor do x e o valor contido dentro do endereço de memória do x é o que vai ser o nosso y. Então, copiamos o valor inteiro do x, botamos ele no y, o nosso y vale 5. A gente tem aqui que o y está nesse endereço de memória e ele tem esse valor. Se eu mudar o valor de y para 10, eu só mudei o valor de y, nada acontece com o meu x, porque o x e o y eles não estão intrinsecamente ligados. O y não aponta para o x. Mas vamos imaginar por um segundo que isso daqui é c, e o que eu quero fazer, na verdade, não é copiar o valor de x para cá. Eu quero que o y aponte para o x. Eu quero que o y seja uma variável que, ao invés de apontar, ao invés de ter o valor 5 dentro dela, eu vou querer que o valor de y seja qualquer coisa que esteja aqui dentro em x, de modo que, quando eu alterar o valor de x, eu também altero o valor de y. E o que eu faço para isso acontecer é eu crio um ponteiro. E um ponteiro nada mais é que um endereço, que um inteiro que representa um endereço na memória. Ou seja, eu crio um ponteiro para 0xCCCC, que olha, é o endereço de x. O y, então, ele vale o endereço que armazena o valor de x. Como que eu faria isso em C? Eu faria assim. Eu dou um const int, por que int? Porque o ponteiro, o endereço na memória, é um inteiro. Que nem a gente falou, é um hexadecimal, que é um inteiro. Sem entrar muito no mínimo detalhe de C, o asterisco aqui está nos dizendo que o y é um ponteiro que aponta para x? Não. Ele aponta para o endereço de memória de x. Porque se eu apontasse para x, o meu ponteiro ia apontar para 0005. Não é isso que eu quero. Eu quero que o meu ponteiro aponte para C, 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 C. Então, ao invés de eu dar asterisco y igual a x, eu dou asterisco y igual a end, né, bitwise end, x. Isso aqui diz para a linguagem, diz para o compilador que eu quero que o meu y tenha esse valor. E isso são ponteiros. Quando você atribui uma variável a outra variável, existe meio que duas maneiras de fazer isso. Ou a gente está copiando o valor e colocando em memória, ou a gente está apontando para a localização daquele valor no endereço novo de memória. São basicamente essas duas opções. E essa decisão ela é tão importante, mas ela é tão importante que ela mais ou menos pauta como linguagens inteiras são desenhadas. Vamos para o nosso código ver isso em ação. Você, jovem JavaScript, jovem Pythonista, não lida com ponteiros do dia a dia. Ou talvez você não sabe que você está lidando com eles. Se eu pegar o meu x aqui e eu atribuir o valor de 10 para o x, e eu fizer y igual a x e depois y igual a 15, o que está no valor de x? Vamos entender isso no nosso desenhozinho. O Python, quando a gente fez aquela declaração, ele vai fazer isso daqui. Ele vai armazenar em x o valor de 10, depois ele não vai apontar para o endereço onde x está. Ele vai armazenar aqui também o valor de 10, e quando eu alterar esse valor aqui para 15, o x permanece inalterado. Então, se a gente pegar o nosso código aqui, salvar e eu rodar, eu vou ver que o meu x está em 10, vamos printar o y também. E o meu y vai estar em 15. X em 10, y em 15. Até aí, tudo certo. Agora, e se eu fizer o seguinte? Se o meu x for uma lista 0, 1, 2, o meu y é igual ao x, e o meu y eu vou dar um append. y.append 3. Eu estou adicionando um item à minha lista. Vamos ver o que tem em x e o que tem em y. Notem, a gente tem 0, 1, 2, 3 em ambas listas. A gente tem o mesmo valor nas listas. Por quê? Porque ao invés de passar por valor, a gente passou por referência, mesmo sem saber, talvez. Isso não é explicado para a maioria dos desenvolvedores na maioria das linguagens.
Mas o nosso y, ele meio que não tem esse valor. Ele e o x apontam para o mesmo valor. Depois, se eu der um x.append 4 e eu printar os meus valores, a gente vai ver que ambas listas têm 0, 1, 2, 3, 4. Tanto o x quanto o y estão apontando para o exato mesmo objeto. Para fazer um exemplozinho aqui, a gente teria no valor de x 0, 1, 2, e no valor de y a gente teria c. Aqui, ó, só entre nós, na verdade, não é assim que acontece em Python, tá? É bem mais complicado, mas isso é uma forma de simplificar. Quando a gente pega o valor de y e a gente dá um append em 3, a gente está modificando a lista original. A gente está adicionando 3 à nossa lista original. Por quê? Porque não existem duas listas. Só existe uma lista e a lista está aqui. A lista está nesse endereço de memória. Agora, fica um pouquinho mais complicado ainda, porque nesse exemplo, no exemplo que eu tinha um x que era 10, eu menti. Aqui, nesse momento, em Python, tanto o x quanto o y apontam para o mesmo endereço de memória. O que o Python especificamente vai fazer é que quando eu alterar o valor de y, eu estou criando um novo valor. E é por isso que eu falei que você provavelmente lida com ponteiros todos os dias, só que você não faz a menor ideia de que você está de fato lidando com eles. Nesse momento aqui, nessa linha de código, o y está apontando para o valor de x. Agora, aqui embaixo, eu estou criando um novo valor e fazendo o y apontar para esse novo valor. Quem está decidindo tudo isso por nós é o Python. Só que, se a gente pegar uma linguagem como Rust, a gente vai ter que fazer todas essas decisões por conta própria. C também. E é por isso que C e Rust são tidos como linguagens muito difíceis. Na minha visão, parece muito difícil porque ninguém sentou com você e te explicou como é que ponteiros funcionam. Então vamos pegar e vamos fazer isso aqui em Rust pra gente ver como é que funciona. Rust tem os conceitos de mutabilidade e imutabilidade. Então primeiro a gente vai iniciar uma variável com mutabilidade, tendo o valor 5. A gente tem um 5 que é mutável, ou seja, a gente pode alterar o que tem no nosso x. Depois eu vou definir um z e eu quero que o z aponte para o valor em x. Lembra, o nosso ezinho aqui em C meio que significava endereço de memória. Se eu não tivesse isso daqui, eu teria um inteiro de 32 bits igual aqui o x. Se eu pegar o meu z... Ah, perdão, ele está imutável. Se eu pegar o meu z, eu transformar ele em mutável. Aqui, nessa linha, ele está valendo 5. Nessa linha de baixo, ele está valendo 10. Mas se eu printar o valor de x aqui e eu der um cargo run, eu tenho que o meu x vale 5. Isso aqui é diferente de eu fazer isso daqui. Eu atribuo o z ao valor que está no endereço de memória de x. O meu z está apontando para o meu x está apontando para 5, ambos têm o mesmo valor dentro deles. Eu tenho essa situação que eu descrevi aqui, né? Aqui vai ter um 5 e eu tenho um y que está apontando para cá. O y está apontando para esse valor. Agora, vamos supor que eu quero modificar esse valor tendo só a referência para z. Eu tenho isso aqui, eu tenho essa referência aqui, e a partir dessa referência aqui que eu tenho, eu quero modificar esse valor aqui em cima para 10. Como que a gente faz isso? Aí a gente usa o nosso amiguinho, o asterisco. Isso aqui vai estar dizendo para a linguagem, olha, você vai lá no valor para qual a gente está apontando, abre o que tem aqui dentro, e você modifica o que tem no endereço 0xCCCC. E o que isso aqui vai resultar, e o que isso aqui vai acarretar, é que o nosso x vai ser igual a 10, e o nosso z vai apontar para o valor de x. Se eu dou um cargo.run, a gente tem aqui que o x é igual a 10, e se eu quiser printar o z ao invés de printar o x, eu vou ter aqui também que o meu z é igual a 10. E essas questões de mutabilidade, imutabilidade e ponteiros, se você não souber o que você estiver fazendo, causam inúmeros problemas em inúmeras linguagens. Isso causa muito bug, mas muito bug mesmo em JavaScript e Python, causa memory leak, e Rust é tido como uma linguagem tão difícil, e C também, porque ela força a gente a lidar com isso aqui. Ela força a gente a ser explícito com o nosso intuito do que fazer com ponteiros, o que fazer com valores e o que fazer com as referências. Sem entrar em muitos detalhes, isso aqui é tema para totalmente outro vídeo, mas em Elixir, por exemplo, todos os valores têm imutabilidade por padrão, ou seja, no momento que a gente instanciou uma lista 1, 2, 3, mesmo que a gente tente modificar essa lista e adicionar o valor 4 à lista, a gente meio que não consegue. Se eu printar as listas, eu vou printar a lista 1, 2, 3 e vou printar a lista 1, 2, 3, 4. Não tem mais como mudar esse valor aqui. A gente pode pegar mylist e a gente pode atribuir a esse espaço na memória outro valor. A gente pode atribuir a essa variável, na verdade, não esse espaço de memória outro valor, mas a gente não tem como modificar isso daqui.
E um dos motivos que eles fazem isso é para não causar todos esses problemas e confusões que acontecem em outras linguagens. Porque tá, a gente tem aqui o nosso exemplo do Python em que eu fiz isso daqui. Só que e se, por exemplo, se eu definir uma função, essa função recebe uma lista, e aqui dentro da função eu dou a lista.append. O que vai acontecer aqui se eu passar x, por exemplo? Bom, vamos ver, se eu passar x, eu de fato appendei ambas listas originais. E se aqui dentro eu fizer um y, vai ser igual a esse valor aqui. E dentro dessa nova lista que eu apontei para esse valor aqui, que eu passei para dentro do método, eu der isso aqui, .append 5. O que vai acontecer? Eu estou adicionando 5 lá na lista original que eu inicializei lá atrás, lá longe. Aí, se em algum momento eu transformar isso aqui numa lista que tem, sei lá, 7, 8, 9, aí eu não estou alterando o valor original. Aqui eu de fato estou criando um novo valor. Claro, para um desenvolvedor experiente que sabe dessas coisas em Python é bastante claro, é bastante óbvio o comportamento que vai de fato acontecer. Mas para quem não sabe disso, pode ser um pouco confuso, pode ser bastante confuso, até porque a linguagem não te força a aprender isso, não te força a pensar nesses conceitos e não te força a explicitar absolutamente nada. Mas o que você ganha aqui, de fato, é uma simplicidade. Python é simples de escrever, simples, mais ou menos, de entender, é simples de lidar com esse tipo de complexidade. Rust é muito mais complexo, é muito mais verboso, força você a ser explícito nas suas intenções do que é um ponteiro, o que está referenciando cada coisa, quando que eu estou pegando um valor e duplicando esse valor, e quando que eu estou apenas apontando para esse valor, mas isso permite com que Rust tenha uma eficiência muito melhor de memória. Isso permite que o compilador de Rust otimize muito mais coisas por debaixo dos panos que se a gente fosse compilar Python, por exemplo. E esse custo inicial que a gente tem, tanto para aprender Rust quanto para escrever Rust, pode se converter numa segurança muito maior ao manter esse software para o longo prazo. Pode se converter também em performance, em memory safety e em menos bugs. Por que menos bugs? Porque quando eu estou sendo explícito com o que eu quero fazer, quando eu sou explícito nas minhas intenções, pode ficar um pouco mais claro para desenvolvedores no futuro qual foi a minha intenção com aquilo.